Olá, turma! Hoje, na nossa aula de Geografia, iniciaremos nossos estudos sobre a região Nordeste. Esta aula eu irei dividir em três partes, porque é um tema muito extenso. Porém, vocês irão gostar bastante, pois nós já estamos familiarizados com a região Nordeste, pois é a região em que vivemos. Nós iremos ver suas capitais, iremos ver os estados, iremos ver as belezas, a ocupação, população e outros itens econômicos, naturais que fazem parte da região Nordeste. Então, vamos lá. A região Nordeste, ela é formada por 9 estados, cada um com suas seguintes capitais. Alagoas, capital Maceió. Bahia, capital Salvador. Ceará, capital Fortaleza. Maranhão, capital São Luís. Paraíba, capital João Pessoa. Pernambuco, capital Recife. Piauí, capital Teresina. Rio Grande do Norte, capital Natal. E Sergipe, capital Aracaju. Então, gente, nós temos 9 estados, 9 capitais que formam a região Nordeste do Brasil. É interessante observar que a região Nordeste é a que reúne o maior número de estados de todo o Brasil. Eles todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Ocupação. Turma, no Nordeste, assim como em todo o Brasil, a população foi composta por uma mistura de diversas etnias e origens. Essa rica diversidade é vista no rosto do seu povo. Os mestiços compõem a maior parte da população, segundo o último censo do IBGE. Ou seja, a mistura de brancos com negros, índios com brancos, brancos com índios. Toda essa mistura, toda essa rica diversidade é olhada aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste. Por quê? Por causa desses itens que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, no Nordeste foi o primeiro local onde as caravelas aportaram. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o primeiro local onde os portugueses aportaram foi na Bahia. Então, foi em qual parte do Brasil? No Nordeste. Então, o primeiro contato com a Terra Nova foi no Nordeste. Os portugueses tiveram o primeiro contato aqui. Então, primeiro povo, português. Depois, Pernambuco foi a capitania hereditária que teve sucesso com o engenho da cana-de-açúcar. Pernambuco fica onde? No Nordeste. Foi um outro local que não teve apenas a influência dos portugueses, como teve a influência dos africanos, que vieram para trabalhar com a cana-de-açúcar, como teve a influência dos holandeses, dos franceses, que tentaram invadir para poder roubar a cana-de-açúcar. Então, todas essas etnias, todas essas culturas acabaram se misturando aqui na região Nordeste. Terceiro, é onde se localizou o Quilombo dos Palmares. Foi onde Zumbi dos Palmares fundou o Quilombo a fim de proteger os negros, contra os maus tratos dos senhores de engenho. E quarto, Salvador, primeira capital do Brasil, que fica onde? No Nordeste, na Bahia. Salvador, capital da Bahia, fica na região Nordeste. Então, esses itens mostram o quanto a região Nordeste ela é rica etnicamente. Então, mostra quanto a região Nordeste ela é importante culturalmente para o Brasil. Nesse período de São João, a cultura mais rica, mais diversificada, mais bonita para se ver, em danças, em comidas, em riqueza, em beleza. Eu não falo riqueza, gente, riqueza econômica, eu não falo dinheiro, porque o Nordeste nós sabemos que é uma região pobre, né? É uma região que ela não retém muito da economia brasileira. Porém, é uma região rica culturalmente. Gente, vamos agora ver um pouco sobre a população da região Nordeste. Mas antes de eu mostrar para vocês como é que a população se distribui hoje dentro da região, vamos entender como é que a população fazia antes da criação de programas sociais, de ajudas empresariais que hoje estão ajudando o Nordeste a crescer, tá? Então vamos lá. Observem essa imagem bem aqui que eu coloquei para vocês de essa mulher. Essa mulher ela está no leito de um rio seco. Por quê? Na região Nordeste nós temos um rio chamado de rios temporários. Que tipo de rio é esse?
É um rio que durante o período de chuva, ele está cheio a um nível bom. As pessoas podem pescar, pegar água de lá e tudo. Mas no período de seca, ou seja, no período que para de chover, no verão, eles totalmente evaporam, some. Os leitos dos rios ficam totalmente secos, craquelados, o chão, totalmente ressecados. Então, gente, como é que as pessoas faziam, já que não tinham água potável à disposição, não tinha educação, não tinha saúde? O que que elas faziam? Elas migravam, elas faziam uma coisa chamada de êxodo rural, que nós já trabalhamos, que eu falei para vocês que os nordestinos eram os principais a fazerem isso. Devido a quê? Devido a essa situação que eu estou mostrando aqui nessa imagem para vocês. Então, os nordestinos, antes da ajuda que hoje eles têm, eles faziam o êxodo rural, eles migravam da região nordeste do Brasil até a região sul e sudeste, procurando melhores condições de vida, emprego, saúde, educação. Só que hoje, nesses últimos anos, a imigração nordestina ela diminuiu consideravelmente. Em razão de quê? Das oportunidades de trabalho e da melhoria da qualidade de vida em muitas cidades e capitais nordestinas, devido a alguns programas do governo, algumas empresas autônomas que estão investindo, dando empregos no Nordeste. Então, isso fez com que a região Nordeste começasse a crescer e a ajudar as famílias que lá moram. Tá, gente? Então, eu quero que vocês observem o seguinte: nós teremos que entender também outro item que nós já trabalhamos. A região Nordeste, ela é muito populosa ou pouco populosa? Observando esse mapa bem aqui, nós iremos ver a região Nordeste, ela é muito populosa. A população da região Nordeste, ela é muito grande, principalmente porque aqui a nossa taxa de natalidade é muito alta. O que que é natalidade, gente? É quando as mulheres elas não têm aquele controle para ter apenas um ou dois filhos. Elas têm dois, três, quatro, cinco. Isso faz com que elas precisem trabalhar mais ou elas precisem de um auxílio maior do governo, que hoje nós entendemos que é o Bolsa Família, né? Então, a taxa de natalidade em relação a outras regiões, a do Nordeste é altíssima. Então, nós estamos em uma região que é muito populosa, mas é muito ou pouco povoada. Gente, a região Nordeste, ela é pouco povoada. Por quê? Porque as pessoas que moram na região Nordeste, elas se concentram, a maior parte dela, no litoral da região. Observem aqui no mapa. Os pontinhos em vermelho estão concentrados mais aonde? Mais no litoral. Estão concentrados mais nas capitais dos estados que são considerados turísticos, são as chamadas capitais litorâneas. Observem que na página 216 do livro de vocês também tem um pequeno mapa onde mostra a população sendo distribuída na região Nordeste. A maior parte da população se concentra nas áreas litorâneas e a menor na parte do interior do Nordeste. Então, gente, nossa população é uma população que ela é mal distribuída, ou seja, a maior parte fica no litoral e a menor parte no interior. É muito populosa a região Nordeste? Sim. É muito povoada? Não. É pouco povoada, porque muitos se concentram em uma pequena parte, enquanto poucos ficam em uma grande parte, que é o interior da região Nordeste. Trabalhos tradicionais. Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas na região Nordeste, que são muito importantes economicamente. Entre eles estão alguns que eu irei mostrar agora para vocês. Vocês irão ver que os trabalhadores típicos da região Nordeste são totalmente diferentes da região Norte. Vocês vão ver alguns iguais, mas a maioria é diferente. Vocês não vão ver o juticutor, o seringueiro, o castanheiro que vocês olharam na região Norte. Vamos ver agora outros. Vamos lá. O jangadeiro é que trabalha na pesca. É aquele que sai nessa pequena jangada. Não é um barco a motor, é uma pequena jangada que eles ainda fazem a remo para poder fazer sua pesca de subsistência ou mini comercial. A pessoa pega, vai lá na sua jangada, pesca, uma parte vai para sua família, a outra parte ele vende na caixa de isopor, na própria rua, gritando: olha o peixe, olha o peixe.
Segundo, o barranqueiro é quem percorre de canoa o Rio São Francisco, transportando pessoas e mercadorias. O barranqueiro ele faz um serviço muito importante para a comunidade ribeirinha que mora lá no Rio São Francisco. Por quê? Porque ali entre o Rio São Francisco, por ele ser muito extenso, às vezes dificulta a passagem de um lado para outro das pessoas. Então, os barranqueiros ajudam no transporte das pessoas e de alimentos, de mercadorias de um lado para outro. O vaqueiro, que cuida do gado no sertão. O gado ele é muito importante no sertão do Nordeste. Já já basta a seca lá no sertão. Então é necessário que haja carne e leite disponível. Então o gado ele é de suma importância para que as famílias nordestinas elas tenham uma subsistência adequada e não fiquem desnutridas. A baiana, que vende comidas típicas. Vocês vão encontrar principalmente a baiana na Bahia, né, gente? E na sua capital, Salvador. A baiana, além dela vender comida, ela também se tornou um ícone da Bahia, tá? As pessoas vão lá, tiram fotos com ela, além de ter vários monumentos em homenagem à baiana. A rendeira, que faz as rendas. Gente, a rendeira, ela também é um ícone, principalmente do Maranhão, dos interiorzinhos do Ceará, onde a renda é muito importante, porque a rendeira, ela passa essa profissão, esse ofício, de geração em geração. Então, passa de mãe para filha. É algo que elas passam entre elas e muitas vezes elas não gostam de dizer nem os segredos da renda para uma pessoa fora da sua família. Folclore. Gente, vou mostrar para vocês a seguir alguns aspectos marcantes da região Nordeste. Nós temos três. Festas populares. Nós temos o Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, as Romarias no Ceará, a Vaquejada em Pernambuco, Carnaval e festas juninas. São festas marcantes na região Nordeste, principalmente Carnaval e as festas juninas. Danças e folguedos. Nós temos o frevo, que é considerado um patrimônio cultural do Brasil, que nós iremos ver na segunda parte dessa aula. Nós temos forró, baião, bumba meu boi, que nós olhamos muito, principalmente nas festas juninas aqui no Maranhão. Congada, capoeira, maracatu, pastoril, caboclinho, marujada, são danças típicas, danças que fazem parte da região Nordeste e que foram levadas para outras regiões, mas a sua origem foi na região Nordeste. Lendas e mitos. Nós temos do Saci Pererê, da Iara, do Boitatá, do Curupira, do lobisomem. Essas lendas, elas tiveram origem aqui e foram levadas para outras regiões também. Tem regiões que elas não têm lendas originárias delas, foram trazidas da região Nordeste. É por isso que eu disse para vocês, a região Nordeste não é uma região rica economicamente, mas ela é rica culturalmente. A cultura da região Nordeste, ela é magnífica. O povo da região Nordeste é um povo acolhedor, por mais que passe por muitas dificuldades, tá? Então, gente, nessa parte um da nossa aula, nós iremos trabalhar apenas até aqui o folclore. Na parte 2 nós iremos ver um pouquinho sobre a economia e sobre outras coisas, como aspectos naturais da região Nordeste. E por último, eu irei fazer um apanhado geral, mostrando tudo de forma mais dinâmica para vocês, tá? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!